Eles acharam que tinham jogado fora apenas uma velha empregada, mas mal sabiam que estavam entregando a ela a chave que destruiria o império deles. Naquela manhã de outono em Cracóvia, o céu tinha a cor de chumbo velho, e a chuva gelada não era apenas água. Eram agulhas que perfuravam a pele de Danuta enquanto ela era empurrada para o meio da calçada. Com as mãos ásperas de tanto esfregar o luxo alheio, ela tentava segurar 2 sacos de lixo pretos que continham tudo o que lhe restava de 15 anos de vida. "Saia daqui antes que eu chame a polícia, sua ladra!" gritou o homem de terno impecável antes de bater a porta de carvalho maciço na cara da mulher, que até 1 hora atrás sabia exatamente como ele gostava do ponto do cozimento de seus pierogies. Assista até o final, porque o que essa mulher vai descobrir em meio aos escombros de sua própria dignidade vai te deixar sem fôlego. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se essa história te tocar, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. A periferia de Cracóvia é um lugar de contrastes cruéis. De um lado, as novas mansões de vidro e aço dos especuladores imobiliários. Do outro, os blocos de concreto cinzento da era soviética que parecem absorver toda a luz do dia. Danuta pertencia ao mundo do meio. Ela era o fantasma invisível que circulava entre esses 2 universos. Durante 15 anos ela cruzou os portões da mansão dos Wisniewski como se fosse parte da mobília. Ela conhecia cada mancha escondida sob os tapetes persas, cada segredo sussurrado nos corredores durante as brigas regadas a vinho caro do casal, e cada fenda nas paredes que o dinheiro tentava esconder. Danuta tinha 60 anos, mas seus ombros carregavam o peso de um século. Ela era uma mulher de poucas palavras, com olhos que guardavam a resiliência de quem sobreviveu a regimes políticos, crises econômicas e a dureza do campo antes de tentar a sorte na cidade grande. Para os Wisniewski, ela era apenas a mulher que limpa. Eles nunca perguntaram sobre sua família, nunca souberam que ela guardava cada złoty que sobrava para tentar, um dia, voltar ao seu vilarejo de origem com a cabeça erguida. Mas a realidade do trabalho doméstico na Polônia industrial muitas vezes é uma armadilha de silêncio. Sem registro formal, sem garantias, Danuta vivia na corda bamba da informalidade, confiando na bondade de patrões que, no fundo, a viam como um recurso descartável. Naquela manhã específica, o vento cortante soprava do rio Vístula, trazendo um frio que entrava nos ossos antes mesmo da primeira neve cair. Danuta chegou cedo, como sempre. Ela preparou o café, organizou a prataria e começou a polir os móveis da biblioteca de Antoni Wisniewski. Antoni era um homem de meia-idade, com um sorriso que nunca chegava aos olhos e uma ambição que não conhecia limites. Ele era o rosto do progresso em Cracóvia, um filantropo nos jornais, mas um tirano dentro das paredes de sua fortaleza de vidro. O conflito começou com um silêncio pesado. Antoni entrou na biblioteca, mexendo nervosamente nos bolsos. Ele procurava seu relógio de luxo, uma peça de ouro e safira, que valia mais do que Danuta ganharia em 10 anos de trabalho. Ele o tinha deixado sobre a mesa após uma de suas noitadas barulhentas. Mas o relógio não estava lá. Em vez de procurar com calma, ou admitir que poderia tê-lo perdido em algum lugar menos digno, ele olhou para as mãos de Danuta, mãos que estavam segurando um pano de pó. "Onde ele está, Danuta?" A voz dele veio baixa, carregada de um veneno que ela nunca tinha ouvido antes. Ela paralisou. "Onde está o quê, Sr. Wisniewski?" Ela perguntou, com o coração começando a acelerar. "Não se faça de boba. O relógio. Eu sei que você pegou. Quem mais entrou aqui?" O mundo de Danuta começou a girar. Ela tentou explicar que não tinha visto nada, que a biblioteca estava exatamente como ela a encontrara. Mas a lógica de Antoni era simples e cruel. Ele era rico, ela era pobre, ele tinha poder, ela não tinha nada. Portanto, ela era a culpada. A humilhação que se seguiu foi como um soco no estômago. Sem direito à defesa, sem que ele permitisse que ela revisse seus próprios passos, Antoni a arrastou pelos corredores. Ele chamou sua esposa, que apenas olhou para o lado, fingindo que a mulher que cuidara de seus filhos por mais de uma década não passava de uma estranha.
Eu não vou chamar a polícia apenas porque não quero meu nome envolvido em um escândalo de baixo nível. Ele sibilou enquanto jogava as roupas de Danuta e seus poucos pertences dentro de sacos de lixo pretos. Mas você sai agora, sem um centavo. E se eu te vir rondando essa propriedade, ou falando com qualquer um dos meus contatos, eu farei questão de que você apodreça na cadeia. E foi assim que Danuta se viu na calçada, sob a chuva gelada, com a vergonha queimando mais do que o frio. O que ela sentia não era apenas raiva, era um vazio absoluto. A sensação de que sua vida inteira de trabalho honesto, de acordar antes do sol e de suportar humilhações silenciosas, tinha sido apagada por uma mentira conveniente. Ela se sentia um nada, um resíduo daquela mansão que acabara de ser expelido. Mas isso era apenas o começo de uma descida ainda mais profunda. Danuta não tinha dinheiro para a passagem de trem de volta ao seu vilarejo. Ela não tinha para onde ir. O orgulho, aquela última camada de pele que a protegia, a impedia de pedir esmola nas ruas de uma cidade que ela tinha ajudado a polir. Com os sacos de lixo pesando em seus braços, ela começou a caminhar. Ela se afastou dos bairros nobres, atravessando a névoa industrial que cobria os trilhos da linha férrea, indo em direção às áreas esquecidas pelo mapa turístico de Cracóvia. Lá, nos arredores da linha férrea, existiam os Działka, antigos terrenos de horta comunitária que, em outros tempos, eram o refúgio das famílias polonesas durante o verão. Agora, no final do outono, pareciam um cemitério de madeira e ferro. A maioria dos barracos estava abandonada, apodrecendo sob a umidade constante. Danuta encontrou um portão de arame farpado entreaberto e entrou. Ela precisava de um teto, qualquer teto, antes que a hipotermia a vencesse. Ela encontrou um barraco de madeira que parecia prestes a desabar. O cheiro de mofo era quase insuportável e as goteiras faziam um ritmo constante sobre o piso de tábuas soltas. Mas para Danuta, naquele momento, era o único refúgio possível. Ela se encolheu em um canto, tentando se aquecer com o próprio hálito, sentindo que o mundo tinha se esquecido de sua existência. O que ela não sabia era que não estava sozinha. No fundo do barraco, sob uma pilha de jornais velhos e panos imundos, um par de olhos grandes e brilhantes a observava. Era Janek, um menino de apenas 9 anos, tão pálido que parecia feito de névoa. Ele estava ali, escondido, abraçando um velho rádio de pilha quebrado como se fosse seu bem mais precioso. Janek era uma sombra do sistema, um órfão que fugira de um orfanato religioso onde as orações eram acompanhadas de castigos físicos. Ele vivia de pequenos furtos, de restos encontrados no lixo e de uma imaginação que o protegia da fome. Quando Danuta o viu, seu primeiro instinto foi o susto, mas logo a compaixão superou o medo. Ela viu no menino o reflexo de sua própria miséria. "Não tenha medo, pequeno", ela murmurou, com a voz embargada pelo frio. Janek não respondeu de imediato. Ele apenas apertou o rádio contra o peito. "O rádio está falando", ele disse com uma seriedade que não combinava com sua idade. "Ele ouve vozes do passado. Eles estão bravos." Danuta achou que o menino estivesse delirando de fome ou febre. Ela abriu um de seus sacos de lixo e encontrou um pedaço de pão amanhecido e uma pequena garrafa de leite que ela tinha comprado com suas últimas moedas no caminho. Sem dizer nada, ela estendeu o alimento para ele. A conexão foi instantânea. Naquele barraco podre, em meio à periferia cinzenta de uma Polônia que os ignorava, uma velha faxineira e um menino fugitivo formaram um pacto silencioso de sobrevivência. Mas o que Danuta não conseguia entender era o comportamento estranho de Janek. O menino não agia como uma criança de rua comum. Ele tinha modos refinados quando comia, uma fala madura demais e um conhecimento técnico sobre os arredores da linha férrea que parecia impossível para alguém tão jovem. "Este lugar era de um homem importante", Janek disse, enquanto apontava para o chão. "Ele guardava segredos debaixo dos pés. O rádio me contou." Danuta sentiu um arrepio que não vinha do vento. Ela olhou para onde o menino apontava e percebeu que uma das tábuas do piso estava ligeiramente mais alta que as outras. Movida por uma curiosidade que ela não sentia há anos, ela se ajoelhou
e começou a puxar a madeira podre. A resistência foi pequena. Por baixo das tábuas, protegida da umidade por um envolto de plástico grosso, estava uma pasta de couro mofada. Ao abrir aquela pasta, Danuta não encontrou as moedas de ouro que Janek talvez esperasse. O que ela encontrou foi algo muito mais perigoso e valioso: papel. Documentos originais, amarelados pelo tempo, mas com carimbos oficiais que ela reconheceu imediatamente. Eram registros de propriedade, escrituras de terrenos no centro histórico de Cracóvia. E, conforme ela folheava as páginas, com o olhar treinado de quem passou anos limpando escritórios de advogados, seu coração parou. Lá, entre as assinaturas falsificadas e as notas de suborno a juízes, estava o nome que tinha destruído sua vida naquela manhã: Wisniewski. A mansão onde ela trabalhou, os empreendimentos imobiliários que fizeram de Antônio um dos homens mais ricos da cidade, tudo tinha sido erguido sobre uma base de crimes e terras confiscadas ilegalmente de famílias que nunca receberam um centavo. O antigo dono do barraco, um ex-arquivista do governo comunista que morreu esquecido, tinha guardado a prova do maior escândalo de corrupção da região. Junto aos documentos, havia um objeto que chamou a atenção de Danuta: uma chave de ferro pesada e antiga. Ela não abria o barraco, mas tinha uma etiqueta de metal com um número gravado. Danuta sentiu um soco no estômago. Ela percebeu que aquela chave era a porta para a verdade, mas também para um perigo que ela mal podia imaginar. "O que é isso, Danuta?" perguntou Janek, aproximando-se com seu rádio chiando. Ela olhou para o menino e depois para os documentos. "Isso, Janek, é o que vai nos fazer parar de ter medo", ela respondeu, embora suas mãos estivessem tremendo. Ela achou que tinha encontrado um esconderijo para passar a noite, mas o que ela acabara de descobrir era o início de uma caçada. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Antoni Wisniewski já estava movendo céus e terra para garantir que aquela velha empregada nunca mais abrisse a boca. A noite caiu sobre Cracóvia, e a geada começou a cobrir as hortas abandonadas. Mas dentro daquele barraco, o fogo da justiça começava a arder no peito de uma mulher que o mundo considerava invisível. Danuta olhou para a chave em sua mão e soube que, a partir daquele momento, ela não era mais a vítima. Mas como uma faxineira sem nada e um menino órfão poderiam enfrentar um império de vidro e mentiras? O que ela descobriu na pasta era apenas a ponta do iceberg, e o que o rádio de Janek realmente escondia era algo que deixaria a elite de Cracóvia em pânico. O jogo estava apenas começando. A noite nas hortas comunitárias não era apenas escura. Era um manto de gelo que parecia querer devorar o que restava do calor humano naquele barraco. Danuta sentia cada ano de seus 60 invernos pesando em suas articulações enquanto observava Janek. O menino dormia um sono inquieto, abraçado ao rádio de pilha, como se aquele objeto fosse a única âncora que o impedia de ser levado pelo vento cortante que soprava das margens do rio Vístula. A pasta de couro estava aberta diante dela, e os documentos, iluminados apenas por uma vela trêmula que ela encontrara em uma gaveta emperrada, pareciam gritar verdades que Cracóvia preferia manter enterradas sob o concreto novo das mansões. Danuta sentia um nó na garganta, que não era apenas o frio. Era a percepção de que sua vida, marcada por décadas de invisibilidade e silêncio, tinha acabado de se chocar contra a engrenagem de um sistema muito maior do que ela. Ela reconhecia aqueles nomes nos papéis. Eram os mesmos nomes que ela via gravados em placas de bronze em inaugurações de prédios de luxo. Eram os mesmos homens que, em festas regadas a champanhe na mansão dos Wisniewski, falavam sobre progresso e ética, enquanto ela recolhia as taças vazias e limpava as manchas de gordura das mesas de mármore. O que ela tinha em mãos era a prova de que o progresso deles fora construído sobre o roubo e a falsificação. Mas o medo era um companheiro constante. Ela pensava no seu vilarejo, a poucas horas de trem dali, onde as pessoas ainda a viam como a mulher que venceu na cidade grande, trabalhando para uma família poderosa. Como ela voltaria agora? Como explicaria que fora jogada na rua como lixo, acusada de roubar algo que nunca tocou?
A vergonha era um veneno lento. Ela imaginava os sussurros nas esquinas, o olhar de pena dos vizinhos. Para Danuta, a dignidade era a única coisa que o regime comunista e as crises financeiras não tinham conseguido tirar dela. E agora, Antoni Wisniewski tinha roubado isso também. No entanto, o destino tinha planos diferentes. Naquela madrugada, o silêncio das hortas foi quebrado pelo som de pneus esmagando o cascalho congelado. Danuta apagou a vela com os dedos, sem se importar com a queimadura. Ela se arrastou até a janela quebrada e viu luzes de lanternas vasculhando os terrenos vizinhos. Não era a polícia comum procurando por um morador de rua. Eram homens de preto, movendo-se com uma precisão que indicava que eles sabiam exatamente o que estavam procurando. Antoni não estava apenas esperando que ela sumisse. Ele estava caçando o que ela pudesse ter levado. Janek, acorde, ela sussurrou, sacudindo levemente o ombro do menino. Ele despertou em um sobressalto, os olhos arregalados, mas não emitiu nenhum som. A vida nas ruas tinha ensinado a ele que o barulho era o prelúdio da dor. Temos que ir agora. Eles pegaram os sacos de lixo com as roupas de Danuta e a pasta de couro, saindo pelos fundos do terreno, por onde o arame farpado estava caído. O chão estava tão frio que a umidade passava através das solas gastas dos sapatos de Danuta, mas a adrenalina a mantinha de pé. Eles se esconderam entre os vagões de carga desativados em uma linha férrea lateral. O cheiro de ferro velho e óleo diesel impregnava o ar. Janek tremia, mas não de medo, e sim de uma exaustão profunda. As vozes estão ficando mais altas, Danuta, ele disse, encostando o rádio no ouvido. Eles dizem que o senhor da pasta está bravo. Danuta olhou para o rádio quebrado. Ela não ouvia nada além de estática, mas havia algo no olhar de Janek que a impedia de duvidar. O menino tinha uma conexão com aquele lugar que ela ainda não conseguia decifrar. Enquanto esperavam o sol nascer, Danuta começou a examinar a chave de ferro pesada com mais cuidado. Ela se lembrou de uma conversa que ouvira meses atrás, enquanto limpava o escritório de Antoni. Ele mencionara um depósito de arquivos perto da estação ferroviária, um lugar que ele chamava de o Cofre dos Fantasmas. Na época, ela achou que fosse apenas uma metáfora para documentos antigos, mas agora tudo fazia sentido. Aquela chave, com o número 412 gravado no metal, pertencia a um depósito ferroviário desativado. A situação piorou drasticamente quando o dia amanheceu. Em uma pequena loja de conveniência, onde ela entrou para comprar um pouco de água com as últimas moedas, Danuta viu sua própria imagem refletida em uma tela de televisão que transmitia as notícias locais. O apresentador, com uma expressão de falsa gravidade, falava sobre um sequestro alarmante. Antoni Wisniewski aparecia na tela, com os olhos vermelhos e a voz embargada, alegando que sua fiel empregada de anos tinha sofrido um surto psicótico, roubado objetos de valor e, o mais terrível, sequestrado um órfão que ele estava ajudando secretamente através de sua fundação. A manipulação era perfeita. Em poucos minutos, Danuta deixou de ser uma vítima de injustiça trabalhista para se tornar uma criminosa perigosa e instável aos olhos de toda a Polônia. Ela viu as pessoas na loja olhando para ela, e a sensação de ser uma presa começou a sufocá-la. Ela agarrou a mão de Janek e saiu rapidamente, sentindo o peso do julgamento social esmagando seu peito. "Eles estão mentindo, não estão?" perguntou Janek, enquanto corriam por um beco cinzento. "Estão, meu filho. Estão mentindo porque a verdade os assusta", ela respondeu, tentando manter a voz firme, apesar de sentir que seu mundo estava desmoronando. O conflito interno de Danuta agora era uma batalha entre o instinto de fuga e o desejo de justiça. Ela queria apenas desaparecer, pegar um ônibus para qualquer lugar longe de Cracóvia e se esconder. Mas ela olhava para Janek e via um futuro que seria destruído se ela desistisse. Se ela fosse capturada, o menino voltaria para o orfanato abusivo e Antoni continuaria a construir seu império sobre as cinzas de vidas honestas. A vergonha que a paralisava começou a ser substituída por uma raiva fria e calculada. Eles chegaram à zona dos depósitos ferroviários ao entardecer. O lugar era um labirinto de galpões de tijolos vermelhos,
muitos deles com as janelas lacradas com tábuas. A segurança era mínima, pois a maioria das pessoas evitava aquela área desolada. Danuta procurava pelo pavilhão que correspondia à numeração da chave. Ela se lembrava de como Antoni ficava nervoso quando alguém mencionava aquela área da cidade. Ele sempre dizia que era um lugar de lixo e decadência, mas agora ela entendia que era ali que ele escondia sua verdadeira face. Enquanto procuravam, Danuta percebeu que Antoni tinha uma vantagem que ela não previra: a tecnologia. Ela viu um drone sobrevoando a área, as luzes vermelhas piscando como o olho de um predador cibernético. Ele estava usando todos os recursos de sua empresa de segurança para encontrá-los. Eles tiveram que se espremer contra as paredes frias, movendo-se apenas quando as nuvens cobriam a lua. Mas havia algo na pasta que Danuta ainda não tinha examinado completamente. No fundo de um compartimento secreto, ela encontrou uma fotografia antiga. Era uma foto de um grupo de trabalhadores em frente a uma das propriedades confiscadas. Entre eles estava um homem jovem que ela reconheceu imediatamente. Era o pai de Antoni, um homem que, segundo a biografia oficial, teria construído a fortuna da família com trabalho árduo e visão. No entanto, na foto, ele usava um uniforme de oficial de uma divisão que lidava com confiscos ilegais de terras durante o período de transição política. A fortuna dos Wisniewski não era apenas fruto de corrupção moderna, era um crime hereditário. Janek parou subitamente diante de uma porta de ferro pesada, quase escondida por pilhas de dormentes de madeira podre. O rádio em suas mãos começou a emitir um som diferente. Não era apenas estática, mas um tom rítmico, como um sinal de pulso. "É aqui", disse o menino, com uma convicção que arrepiou Danuta. Ela olhou para o número pintado na porta, quase invisível sob a ferrugem. 412. Com as mãos trêmulas, Danuta tirou a chave de ferro do bolso. O metal estava gelado, mas ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Ela sabia que, se girasse aquela chave, não haveria mais volta. Ela deixaria de ser a faxineira invisível para se tornar a mulher que poderia derrubar um dos homens mais poderosos da Polônia. Mas ela também sabia que Antoni não a deixaria sair dali com vida se a encontrasse. "Danuta, olha." Janek apontou para o final do corredor de galpões. 2 carros pretos de luxo entraram na área, os faróis cortando a escuridão como lâminas. Antoni tinha chegado. Ele não esperou pela polícia. Ele queria resolver aquilo pessoalmente, antes que qualquer prova pudesse ser entregue a alguém honesto. O som das portas dos carros se fechando ecoou como tiros no silêncio da zona industrial. Danuta sentiu o coração bater contra as costelas. Ela olhou para Janek, depois para a porta 412. O que havia lá dentro era a única arma que eles tinham. Mas será que seria o suficiente para enfrentar o exército de advogados e seguranças de um homem que se achava o dono da cidade? "Entra, Janek! Rápido!" ela ordenou, enquanto forçava a chave na fechadura enferrujada. O mecanismo resistiu por um segundo. Um rangido metálico que pareceu um grito na noite, e então a porta cedeu. Eles mergulharam na escuridão do depósito no exato momento em que os passos pesados dos homens de Antoni começaram a ressoar no asfalto. O que eles estavam prestes a descobrir ali dentro mudaria não apenas o destino deles, mas a história de Cracóvia para sempre. E isso era apenas o começo de uma noite que não parecia ter fim. O interior do pavilhão 412 cheirava a tempo esquecido e metal oxidado. Era um silêncio que pesava, interrompido apenas pelo som rítmico da chuva batendo no telhado de zinco, um som que agora parecia o tic-tac de um relógio marcando os últimos minutos de liberdade de Danuta. Ela e Janek estavam mergulhados na escuridão, com apenas um feixe de luz da lanterna que o menino trazia, que cortava a poeira suspensa no ar como se fosse fumaça. Fora dali, o mundo estava se fechando contra eles. Danuta conseguia ouvir o som abafado dos motores dos carros de Antoni Wisniewski, ronronando como feras, prontas para o ataque, e o feixe das lanternas dos seus capangas varrendo as frestas das janelas altas. Eles estavam em uma armadilha, mas Danuta, pela primeira vez em décadas,
Não sentia a submissão que sua profissão lhe impunha. Ela sentia uma clareza cortante. Procure por uma caixa de metal cinza, Janek, com o mesmo número da chave. Ela sussurrou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Eles tropeçavam em pilhas de arquivos mortos, móveis de escritório da era comunista e bobinas de cabos elétricos. Cada passo parecia um estrondo naquele mausoléu industrial. A situação piorou quando um estrondo ecoou na entrada do galpão. Os homens de Antoni tinham começado a forçar a porta principal. O tempo de se esconder tinha acabado. Agora era uma corrida contra a inevitabilidade. Danuta sentia o suor frio escorrer por suas costas, misturando-se à umidade do ambiente. Ela pensou na sua vida até ali. As milhares de horas esfregando o chão que outros sujavam, o silêncio que ela mantinha enquanto era humilhada, a invisibilidade que era sua única armadura. Antoni achava que ela era apenas uma peça de mobília descartável, alguém sem inteligência ou vontade própria. Ele achava que, ao tirar o seu sustento e a sua reputação, ele a tinha destruído. Mas o que ele não entendia é que, ao tirar tudo de uma pessoa, você também a liberta do medo de perder qualquer coisa. Achei! O grito contido de Janek a trouxe de volta. O menino estava ajoelhado diante de um armário de segurança embutido na parede de tijolos. Danuta se aproximou e inseriu a chave de ferro. O mecanismo, embora velho, girou com uma suavidade surpreendente, como se estivesse esperando por aquele momento há décadas. Ao abrir a gaveta pesada, o que eles encontraram não foi mais papel. Eram fitas de áudio antigas de rolo e cassete, meticulosamente etiquetadas, mas havia algo mais. Um gravador de fita portátil, ainda com pilhas que milagrosamente, ou por um capricho do destino, emitiram um sinal fraco quando Danuta apertou o botão. Foi então que as vozes do passado que Janek dizia ouvir no seu rádio ganharam uma forma terrível. A voz de Antoni Wisniewski, mais jovem, mas perfeitamente reconhecível, preencheu o pequeno espaço entre eles. Ele não falava sobre negócios. Ele falava sobre como eliminar proprietários que se recusavam a ceder suas terras, sobre subornar inspetores e sobre como a morte de um certo arquivista seria tratada como causas naturais. Danuta sentiu um soco no estômago. O homem para quem ela trabalhou por 15 anos não era apenas um corrupto. Ele era um monstro que construiu seu castelo sobre cadáveres e vidas arruinadas. A prova não era apenas documental, era confessional. Antoni tinha guardado aquelas gravações como uma forma de seguro contra seus próprios cúmplices, uma garantia de que, se ele caísse, levaria todos com ele. E agora, aquela garantia estava nas mãos da mulher que ele chamara de escória. O barulho da porta principal cedendo ecoou como um trovão. Eles entraram, Danuta, Janek disse, os olhos arregalados, abraçando seu rádio quebrado que, estranhamente, começou a emitir uma melodia suave, uma valsa polonesa antiga que parecia vir de outra dimensão. Naquele momento, Danuta olhou para o menino e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela percebeu que não conseguiria fugir com as provas e com o menino ao mesmo tempo. Antoni a queria, e ele usaria Janek como moeda de troca. Escute bem, Janek, ela disse, segurando o rosto do menino com suas mãos ásperas. Você precisa levar essas fitas e a pasta de couro para o Marek. Você lembra dele? Janek assentiu. Marek era um jovem que anos atrás entregava jornais na mansão e que Danuta sempre tratava com um pedaço de bolo e uma palavra gentil. Hoje ela sabia que ele era um jornalista que tentava fazer o certo em um sistema torto. Ele trabalha naquele prédio de vidro perto da Praça do Mercado. Você conhece o caminho pelos trilhos, não conhece? Mas e você, Danuta? O menino perguntou, as lágrimas começando a formar sulcos na poeira de seu rosto. Eu vou distraí-los. Eles acham que eu sou uma velha lenta. Vou mostrar a eles o quanto estão errados. Danuta sentiu uma força que não sabia que possuía. Ela enfiou as fitas e os documentos na mochila de Janek e o empurrou em direção a uma pequena passagem de ventilação nos fundos que dava acesso aos trilhos elevados. Vá agora e não olhe para trás. O rádio vai te guiar. Assim que o menino desapareceu na escuridão da passagem, Danuta respirou fundo.
Ela pegou o gravador vazio, algumas pedras pesadas, e as colocou dentro de um dos sacos de lixo que trazia consigo para simular o peso dos documentos. Ela começou a bater nas prateleiras de metal, fazendo o máximo de barulho possível, atraindo os feixes de luz das lanternas para a direção oposta de onde Janek tinha fugido. "Estou aqui, Antoni!" Ela gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que fez os homens pararem por um segundo. "Você quer o que está aqui? Venha buscar." Ela começou a correr entre os corredores de arquivos, usando o conhecimento do lugar que adquirira nos últimos minutos. Ela era como um fantasma naquelas sombras, movendo-se com uma agilidade que a raiva e a necessidade de proteger Janek lhe conferiam. Antoni Wisniewski entrou no pavilhão, o rosto vermelho de fúria, os sapatos de couro caros ficando manchados pela lama e pelo óleo do chão. "Sua idiota!" ele gritou. "Você acha que pode me chantagear? Você não é nada. Você é apenas a mulher que limpa a minha sujeira." Ele fez um sinal para seus homens cercarem o corredor. Danuta estava encurralada no fundo do galpão, diante de uma janela lacrada. Mas ela sorriu. Um sorriso que Antoni nunca tinha visto. Era o sorriso de quem já não tem nada a perder e por isso possui tudo. "Eu limpei a sua sujeira por 15 anos, Antoni. Mas essa sujeira aqui," ela levantou o saco de lixo, "nem todo o detergente do mundo consegue limpar." Ela fingiu tropeçar, deixando o saco cair em um buraco profundo entre as máquinas desativadas, um lugar de difícil acesso. Enquanto os homens de Antoni se lançavam sobre o buraco, acreditando terem recuperado as provas, Danuta se deixou ser capturada. Ela sentiu as mãos pesadas dos seguranças em seus braços, a dor da humilhação física, mas seus olhos estavam fixos na pequena abertura lá no alto, por onde Janek já devia estar longe. A virada aconteceu quando Antoni, triunfante, abriu o saco de lixo e encontrou apenas pedras e um gravador vazio. O grito de ódio que ele soltou foi o som mais doce que Danuta já ouvira. Naquele momento, um dos seguranças se aproximou dele com um celular. "Senhor, temos um problema. As câmeras de trânsito perto da estação viram o menino. Ele está com a pasta. Ele está indo para o centro." O rosto de Antoni empalideceu. Ele olhou para Danuta, que apenas o encarava com um silêncio desafiador. "Onde ele foi, sua velha maldita?" Ele sibilou, segurando-a pelo colarinho do casaco puído. "Ele foi contar a história que você tentou enterrar." Ela respondeu calmamente. "E desta vez não haverá ninguém para limpar o chão depois que você cair." Antoni ordenou que a levassem, mas o pânico já tinha se instalado em seus olhos. Ele sabia que o tempo estava correndo contra ele. O que ele não sabia era que Janek, guiado pela música do seu rádio e pela coragem que Danuta lhe deu, já estava cruzando a cidade. A caçada tinha mudado de escala e a noite de Cracóvia estava prestes a ser iluminada por uma verdade que ninguém poderia apagar. Mas a jornada de Janek seria perigosa e Danuta teria que enfrentar o sistema de frente, trancada em uma cela, enquanto o mundo lá fora decidia se acreditaria em uma faxineira ou em um império. As luzes da delegacia central de Cracóvia eram frias e impessoais, refletindo-se no chão que Danuta, por instinto, notou estar mal varrido. Ela estava sentada em um banco de metal, algemada, cercada por câmeras de televisão e jornalistas que gritavam perguntas sobre o suposto sequestro do pequeno Janek. Antoni Wisniewski estava lá, posando para as lentes como o herói injustiçado, com os olhos lacrimejantes, enquanto descrevia Danuta como uma mulher perturbada que traiu a confiança de sua família. Ele achou que tinha vencido. Ele achou que, ao trancar Danuta em uma cela, a verdade ficaria trancada com ela. Mas ele esqueceu que a verdade, assim como a água que Danuta usava para limpar suas sujeiras, sempre encontra uma fresta para escorrer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Janek corria pelos trilhos, o rádio contra o peito e a mochila pesada com o destino de um império. Ele chegou ao prédio da emissora de notícias onde Marek trabalhava. O jovem jornalista, ao ver o menino imundo e trêmulo segurando a pasta de couro, não hesitou. Ele sabia que o olhar de Janek era o olhar de quem tinha visto o abismo. Juntos, eles começaram uma corrida contra o relógio
para processar as fitas de áudio e os documentos, antes que os advogados de Antony pudessem silenciá-los com uma liminar judicial. O clímax dessa história aconteceu na noite seguinte, durante a grande gala beneficente de Cracóvia, um evento onde Antony seria homenageado como o empresário do ano. O salão estava repleto de mármore, seda e joias, o mesmo tipo de luxo que Danuta polira por 15 anos. Antony subiu ao palco, sob aplausos ensurdecedores, pronto para receber seu troféu de cristal. Ele começou seu discurso sobre ética e construção de um futuro sólido, mas de repente o som do sistema de áudio falhou. Um chiado estranho, como o de um rádio antigo buscando uma estação, preencheu o salão. E então a voz do próprio Antony, jovem e impiedosa, ecoou pelas caixas de som de alta fidelidade. Não importa se o arquivista resistir, nós temos os juízes no bolso. Se ele não assinar, a gente apaga o nome dele da história e do mapa. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som dos copos de champanhe sendo colocados sobre as mesas. Nos telões gigantes, onde antes passavam imagens da filantropia de Antony, começaram a surgir as escrituras falsificadas e as fotos dos confiscos ilegais. Antony paralisou no palco, o rosto perdendo a cor, tornando-se tão cinzento quanto os prédios da era soviética que ele tanto desprezava. Ele olhou para o fundo do salão e viu Marek, o jornalista, ao lado de Janek. Mas o golpe final não veio deles. Veio de um grupo de mulheres que estavam nas laterais do salão. As outras empregadas, as zeladoras e copeiras que Antony sempre tratara como invisíveis. Elas tinham sido contatadas por Marek e, por um pacto de solidariedade, garantiram que nenhum segurança interrompesse a transmissão. A queda do vilão foi fria e definitiva. A polícia, que antes perseguia Danuta, entrou no salão de gala. Mas desta vez as algemas eram para Antony Wisniewski. Ele foi levado sob os olhares de desprezo da mesma sociedade que ele tentara impressionar. A imagem dele, sendo conduzido para a viatura com o troféu de cristal caído no chão, foi o que abriu os telejornais de toda a Polônia naquela noite. A justiça não parou na prisão de Antony. O processo que se seguiu revelou a extensão total da corrupção, e as terras confiscadas foram finalmente colocadas sob um fundo de reparação. Danuta foi libertada com um pedido de desculpas público do Estado. Ela não apenas recebeu todos os seus salários atrasados com juros, mas também uma indenização milionária por danos morais e por ter sido injustamente acusada. Meses depois, o sol fraco da primavera polonesa começou a aquecer a periferia de Cracóvia. O antigo terreno de hortas comunitárias, onde Danuta e Janek quase morreram de frio, não era mais um lugar de abandono. Com o dinheiro da indenização e o apoio do fundo de reparação, Danuta transformou o local no centro de acolhimento Janek, um lugar que funcionava como horta comunitária e abrigo para trabalhadores idosos e crianças que o sistema tentou esquecer. A última imagem dessa jornada é de uma paz profunda. Danuta está sentada em um banco de madeira que ela mesma ajudou a pintar, observando os primeiros brotos de flores surgirem na Terra Negra. Janek está ao lado dela, brincando com o seu rádio, que Marek mandou consertar. Agora, o rádio não emite mais chiados ou vozes do passado, mas toca uma música suave que parece celebrar o presente. Danuta leva a mão ao pescoço e toca a chave de ferro pesada, que ela agora usa em um cordão de prata. Aquela chave não abre mais depósitos escuros ou segredos sujos. Ela se tornou o símbolo de que Danuta nunca mais será trancada do lado de fora da própria vida. Ela olha para as próprias mãos, ainda ásperas, mas agora livres do peso da invisibilidade. A dignidade de quem limpa o chão provou ser muito mais sólida do que a fortuna de quem o pisa com arrogância. Ela finalmente estava em casa. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência para fazer seus dias um pouco mais leves e mostrar que a justiça, mesmo que demore, sempre encontra o seu caminho. E me conta aqui nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece. Eu leio tudo e fico muito feliz com a participação de vocês. Eu conto com o seu apoio para continuar contando essas trajetórias de superação.
Até a próxima história.